Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez, estamos com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Na verdade, estamos regravando esse programa porque nesses 10 anos que nós o fizemos, já teve muitas mudanças, tivemos a oportunidade, numa seleta explicação do filho, do nosso Dr. Carlos Chagas, um livro da Fiocruz, Meu Pai, que colaborou muito para nós entendermos, porque sabemos que aqui tem algumas informações que não trata a ser mentira, é que houve algumas alterações no campo pessoal, nós vamos estudar inclusive hoje, sobre a vida de Carlos Chagas, exatamente para que na época não se transparecesse que fosse a sua vida, que fosse a sua obra. Na verdade, a sua obra é a medicina. E ele, no campo espiritual, ele estudou a ciência espírita para trazer essa obra através de Francisco Cândido Xavier. Queridos amigos, é com grande alegria que esse projeto vem trazer para todos nós maiores compreensões do que vem a ser o mundo espiritual. André Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria estarmos diante da TV A Caminho da Luz, de estarmos diante de amigos e amigas tão generosos e generosas, e rogamos aos benfeitores amigos que nos intuam em mais este programa. Hoje, capítulo 2, Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração emperdenido. Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então nós vemos aqui a continuidade desse capítulo, que é o segundo, porque o primeiro capítulo ele começa a descrever que ele está numa região de sofrimento, uma região assombrosa, ele vê vultos negros, ele ouve gargalhadas, ele vê vultos assim muito estranhos, mas até então passava perto dele. Agora, depois de um tempo, ele começou a perceber que esses vultos começavam a gritar, suicida, suicida. E ele não aceitava aquilo, porque na cabeça dele ele nunca foi um suicida, pelo contrário, ele aproveitava bem a sua vida. Era um homem de bem com a vida, era um homem numa posição social para a sua época muito boa, era um homem que desfrutava de muitos privilégios que poucos tiveram a oportunidade, como declina o seu filho no livro Meu Pai. Grandes cientistas, inclusive Einstein, teve a oportunidade de frequentar a sua casa. Então era um homem de bem com a vida, mas quando nós estudamos o livro dos Espíritos, o mundo da erraticidade, num primeiro momento, o nosso espírito vai viver diante da nossa própria consciência. Então aqui, ele havia chegado no mundo espiritual totalmente indefeso. Ele não tinha uma religião que ele poderia ter uma fé mais acentuada. Era católico, mas aqueles católicos que não tinham uma participação tão ativa. Então não era aquele homem de tanta fé. E isso fez com que ele chegasse muito mal no mundo espiritual, sem proteção. Foi um homem bom? Foi um médico, foi um estudioso, foi um homem que trouxe uma grande colaboração para a sociedade, para o mundo, com a vacina que leva o seu nome, da doença que leva o seu nome, a doença de Chagas. Agora, por outro lado, é um homem que não havia se preparado para o mundo espiritual. Talvez aqui está uma grande informação para todos nós começarmos a objetivar a nossa vida.
Nós fazemos muitas programações no campo terreno, mas nós não fazemos uma programação para o mundo espiritual. E é isso que André Luiz vem descrever para nós. Ele não aceitava aquela ideia de ser considerado suicida. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Na região desconhecida, a circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos, misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos que fez com que muitas pessoas achassem que esse livro fosse um livro de ficção. Primeiro, nós tínhamos aquela ideia daqueles desenhos animados da TV, onde o espírito é semelhante ao Gasparzinho. Acho que muitos conhecem aquele desenho do Gasparzinho, um desenho antigo da minha época de criança, aonde aquele ser de branco, não é? Como se estivesse ali envolto de uma toalha ou de um lençol branco, ele andava, assim, flutuava pelo ar, não é? Então nós estamos começando a ver que André Luiz tem uma missão muito séria do plano espiritual, trazer para nós como é o espírito no mundo espiritual. Nós sabemos que o espírito é uma flama, nós sabemos que o espírito ele necessita de um corpo que nós chamamos de perispírito, mas depois da morte, o que acontece com o perispírito? Ele é enterrado junto com o corpo? Então eram dúvidas que todos nós tínhamos, a ideia do espírito se vai para o céu, se vai para o inferno. Então nós percebemos que a função de André Luiz, depois de todo o trabalho magnífico do professor Allan Kardec, junto da Pleiade de Espírito da Verdade, veio mostrar para nós que nós perdemos apenas o corpo físico. O corpo perispiritual, que é semelhante ao nosso, ele sente no mundo espiritual as mesmas necessidades que se sentia quando estava ligado ao corpo. É por isso que Chico Xavier, uma vez eu ouvi dele, que de cada 4 pessoas, 3 desencarnam e vivem no mundo espiritual sem saber que estão desencarnados. Então veja, ele começa a dizer, primeiro, eu comecei a sentir fome. Segundo, tive sede, muita sede. Ele começa a descrever também, dentro das suas experiências da matéria, quando ele fala da matéria, um fenômeno do seu perispírito, ele começa a perceber que a barba começa a crescer. Ele começa a perceber que a sua roupa estava ficando rota, toda rasgada. Ele começa a perceber que aquela região desconhecida era muito feia, era horrível, e ele sentia muito medo. A quem apelar? A quem pedir ajuda? Ele não sabia por onde começar. Mas o que mais lhe deixava assombrado, como ele mesmo disse, é os caminhos ermos e escuros. Não tinha luz, era pura escuridão. Então nós percebemos que ele começa a falar um pouquinho. Lógico que o nosso querido André Luiz, temos sempre repetido isso. André Luiz não falou 10% do que ele viu, porque se o que ele coloca aqui já é apavorante, imagine se ele tivesse colocado com mais ênfase
Se isso aqui já rendeu a Chico Xavier grandes transtornos na sua vida, de perseguição dentro do próprio movimento espírita, imaginemos nós se ele tivesse descrito um pouco mais daquilo que ele viu. Então nós vemos aqui a parceria com Emmanuel, colocando e aceitando colocar apenas aquilo que é o necessário para que nós pudéssemos ter uma ideia de que no mundo espiritual nós temos as mesmas necessidades, os mesmos vícios que nós temos na Terra, continuamos a ter do outro lado. Ninguém se purifica com a morte física. Nós damos continuidade naquilo que sempre fomos. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, recordava meu porfiado duelo com a morte, ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde, lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Nós estamos diante de um livro, como já foi explicado pelo próprio Emmanuel. Era necessário modificar as informações por conta da família de Humberto de Campos. E outra coisa também que eu acho importante, por nós não sabermos, ou até então, aos poucos foram sendo revelados que era Carlos Chagas, nós também não tivemos aquela ideia, foi o doutor fulano quem disse. Não, André Luiz é um pseudônimo. André Luiz, ele é um espírito sem sobrenome, sem CPF aqui na Terra. Durante muitas décadas ele passou desapercebido nesse tocante. Aqui nós vamos perceber que ele, na verdade, na condição de Dr. Carlos Chagas, isso está na qualquer pesquisa básica no Google, ele teve 2 filhos, o Evandro e o Carlos Chagas Filho, sendo que o Evandro desencarnou 6 anos após a morte do pai. Ambos eram médicos, idealistas, ambos tinham também uma inteligência muito importante. O Carlos Chagas Filho, por exemplo, ele conseguiu ser um cientista religioso, era católico. Ele, por exemplo, tinha no Vaticano, ele chegou a dirigir por 16 anos aproximadamente o Departamento de Ciência do Vaticano. Então nós estamos falando de pessoas, não apenas Carlos Chagas foi intelectual, seus filhos também deram continuidade nessa intelectualidade. Outro ponto importante, Carlos Chagas morreu na casa dele, na rua Paissandu, no Rio de Janeiro. E ali ele teve um mal súbito. Ninguém esperava, tinha 55, 56 anos, era jovem ainda. Então nós percebemos que essas modificações ocorreram exatamente para que a família não viesse a sofrer o desgaste de outros personagens. O caso de Humberto de Campos serviu de lição para que a partir daí todos os nomes fossem modificados. É interessante porque eu gostaria de chamar a atenção do nosso querido telespectador que quando o nosso querido Chico Xavier recebe a obra de André Luiz, nós vamos relembrar que ainda não havia acontecido por parte da família de Humberto de Campos, que é a sua esposa e o filho Humberto de Campos Filho, que entraram com a ação, de que ainda não havia perpetrado essa ação na justiça comum.
Então nós vemos aqui que a espiritualidade já previa esses problemas. E para que não tivesse problemas mais graves, então, se colocasse que ele tinha 2 filhos, colocasse a estrutura, logicamente todo mundo ia matar a charada no começo, que seria Carlos Chagas. Na verdade, isso aqui só foi revelado alguns anos antes de Chico Xavier desencarnar. Ele havia revelado ao longo do tempo para muitos amigos de maneira confidencial. Isso aqui só veio a lume quando Chico já estava com uma idade bastante avançada, em que as pessoas começaram a divulgar o que o Chico havia dito, não é? Então nós percebemos que isso também para preservar a própria família. E há uma coisa interessante, há muitas coisas que Valdo Vieira disse depois que deixou o Espiritismo, que infelizmente não caminham com a realidade. Mas o Valdo, ele afirmou que André Luiz era Carlos Chagas também. Ele era um dos poucos que tinha autoridade na época, que era espírita, não é? Para dizer isto, já que alguns livros de André Luiz também veio pelo intermédio de Valdo Vieira. Então, é importante nós vermos que as informações gradativamente vão dizendo. Agora, se a pessoa do outro lado quiser que nós provemos, nós não estamos aqui para provar que é Carlos Chagas. Não tem um papel assinado pelo Chico, olha, aqui está escrito e o Chico assinou. Não tem como. Mas sabe, André, eu me lembro que num daqueles encontros dos amigos de Chico Xavier, foi apresentado, no Rio de Janeiro tem uma senhora, e isso já é comprovado, ela tinha uma ligação muito forte com o Chico. E um dia ela pegou e mostrou para o Chico um quadro pintado do rosto de Carlos Chagas. E ela então mostrou para o Chico. E o Chico então põe, atrás desse quadro, com a sua letra, ele escreve que aquela pessoa era sim o espírito que assinava o nome de André Luiz, e assina o quadro. Então, nós temos depoimento escrito do Chico, no final da vida dele passamos a ter, porque como eu volto a repetir, o Chico, para os amigos mais direto, o Chico confiava, escrevia como escreveu nesse quadro, e sabendo que isso só iria aparecer muito depois, que não iria comprometer ninguém na doutrina espírita. Uma outra coisa, André, para você dar continuidade na leitura, que eu não poderia deixar passar, quando ele começa a mostrar para nós uma coisa muito interessante. O que perturbava ele, como ele diz aqui, ele diz, infeliz, sim, eu me encontro infeliz nessa zona de sofrimento, mas suicida, não. Ele brigava com aquelas energias, com aqueles espíritos trevosos, para dizer que ele realmente não era suicida. Isso é o único ponto que ele não aceitava. Porque a pecha de suicídio, quando for compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então aqui nós percebemos ele colocando, não é, a preocupação dele com a sua casa, com a sua família, o doce convívio que ele tinha com os seus parentes. Então, era um homem muito forte, era um homem que vivia uma vida muito intensa, era um homem que viveu por muitos países, representando inclusive o Brasil, em grandes universidades do mundo todo. Ele conheceu esses eminentes estudiosos da ciência da época, renomados. Quase todos eles estiveram no Brasil, ficavam à rua Paissandu, como o André mencionou, na casa do Dr. Carlos Chagas. Eles não ficavam em hotel, eles ficavam na casa dele. Carlos Chagas Filho descreve que quando ele era criança, ele acompanhava aquelas discussões na casa do seu pai, aquelas discussões científicas. Então nós vemos o embasamento dessa criança que nasceu nesse meio
que é um meio científico. Por isso que deu a ele essa base toda dele ter sido tudo isso que o André mencionou há pouco, não é? Sendo um dos cientistas renomados aqui também, tanto o pai quanto o filho. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação, castigavam-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava aos lábios a nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Então aqui nós vamos ver alguns pontos importantes, não é? Primeiro que ele descreve que a fome era algo terrível e que ele já não tinha mais forças, mas tinha ali alguma coisa em termos tipo mato que parecia verdura e ele, sem saber o que era na verdade, acabava comendo aquilo que era o único recurso que ele tinha. Ele tinha muita sede, mas ele percebia que uns tiletes de água corriam e ele deitava ao chão para lamber aqueles filetes de água que ali passavam, para ele poder saciar um pouco a sua sede. Num determinado momento, ele diz que às vezes do nada parecia aquelas manadas de animais que passavam ferozes perto dele, e aquilo fazia com que ele se estremecesse. Ele começa a descrever assim algo que começa a trazer a ele muito medo. Mas ele lembra, na acústica da alma, porque a sua mãe era uma criatura muito forte, mas muito devotada. E ele lembrava da sua mãe na igreja, logicamente, porque ele vai buscar no seu íntimo alguma coisa relacionada à religiosidade. Ele não tem religiosidade. Pelo contrário, ele mesmo cita que ele falava mal das religiões, ele não aceitava as religiões. Mas agora, ele vendo aquele panorama, que ele estava ali, um outro detalhe, ele não havia perdido a sua consciência.
Ou seja, ele não havia perdido a sua intelectualidade. E a sua inteligência dava a ele condições para que ele pudesse perceber que ele estava vivo, mas já não tinha mais o corpo. Isso ele já estava ciente. Que aquele lugar era um lugar tipo purgatorial de sofrimento. Então, se ele estava ali e alguém criou tudo isso, é Deus. Então ele começa a buscar algumas reminiscências dentro de si desse ser superior. Então ele começa a buscar força íntima para tentar receber o auxílio que ele precisa. E isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, é porque o próprio Jesus havia nos dito isso, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele começa a se despertar para essa verdade celestial. E nós vamos ver que é essa verdade que dá a ele a condição de ele ser socorrido no mundo espiritual. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargorosa emergência. Então ele está ali tomando aquela água, ele já não tem força para levantar. Olha que coisa interessante, ele está ali estirado naquele lodo. Imaginemos nós, uma pessoa bebendo uma água nessa condição. Ele estava com o rosto colado ao chão, ele não tinha mais força para se levantar. Então ele lembra, olha que interessante, do Supremo Autor da natureza, que me estendesse mãos paternais. E Jesus diz, pedi e obtereis. Mesmo diante das suas lutas íntimas, ele agora está pedindo com fé, com respeito. Ele está pedindo ajuda ao alto. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Então aqui ele começa a lembrar da prece. E ele começa a perder aquela noção. Não sabia se a prece era longa, se era curta. Ele apenas pediu auxílio. Ele disse assim, olha, agora eu estou desprovido daquela vaidade humana. Hoje percebo que tudo aquilo foi importante quando eu estava na terra, mas que nesse momento de nada me serve. E ali ele começa a pedir ajuda. Ali ele começa a dar o primeiro passo, vendo que existe algo acima da inteligência dele e que ele não compreendia tudo, que ele não sabia de tudo. Aqui é como se ele envergasse a mesma coisa quando aconteceu com Paulo, quando ele cai da montaria e pergunta, Senhores, o que queres de mim? Aqui foi a estrada de Damasco para André Luiz. Aqui ele não se torna humilde, aqui ele não se torna bondoso, mas aqui ele começa a perceber que existem outras coisas que ele não sabia. Aqui é aquele start espiritual para que ele pudesse ter minimamente aquela veste nupcial, como Jesus diz, para entrar no salão espiritual. Então ele começa a reconhecer que ele era uma pessoa como qualquer outra e que precisava também da ajuda dos amigos, que até então ele vai conhecer como os amigos espirituais. Então é interessante esta parte da narrativa. Interessante, André, porque a gente vai acompanhando, não é? Como se fosse um filme. Ele está deitado, tomou aquele filete de água,
lembrou de Deus e ele tem um impulso, que é o impulso natural. Antigamente eu me lembro que eu aprendi isso com a minha mãe e acredito que muitos de vocês que tenham a minha idade vão se relembrar que há muitos anos atrás nós tínhamos aquele hábito de ajoelhar, colocar as mãos espalmadas, fechar os olhos, olhar para cima, mesmo com os olhos fechados, e fazer o Pai Nosso, fazer uma Ave Maria, principalmente nos momentos de aflição. É assim que ele se encontrava. Ele estava postado, com as mãos espalmadas, aflito, buscando essa energia superior, buscando essa energia que pudesse trazer a ele a paz, que ele tanto necessitava para ele continuar a sua caminhada. Então nós percebemos que isso aqui também é algo simbólico, no sentido de mostrar para todos nós que a prece, ela tem muito mais força do que nós imaginamos. Jesus, quando passou entre nós, deixou o Pai Nosso, mas Allan Kardec trouxe para todos nós, principalmente na Revista Espírita, todo o manancial da importância das preces. Os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo está exatamente destinado Pedi e obtereis, o penúltimo, e o último, coletânea das preces. Então nós percebemos que é aqui que ele vai começar a ter o auxílio. É aqui que ele vai começar a ter ajuda, porque ele está abrindo o seu coração e está pedindo com o coração. Não diz se ele é um espírito perfeito, se ele é um espírito atrasado, não interessa. Ele está pedindo com fé. Pedi e obtereis, disse Jesus. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então nós vemos que às vezes nós demoramos muitos anos, muitos séculos até, para sermos despertados exatamente pela nossa questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Quando nós temos que seja um ato de humildade para com o alto, nós sempre seremos socorridos. Aquele grupo espiritual estava esperando há muito tempo essa decisão de André Luiz, para que ele pudesse ser auxiliado. Porque nós só podemos ajudar alguém quando alguém pede ajuda. Nós que trabalhamos nas obras assistenciais, realmente e cada vez mais comprovamos a eficácia desse ensinamento de Jesus. Porque todas as vezes que tentamos ajudar alguém que não pede ajuda, não se tem absolutamente nada no campo dos resultados esperados, porque a pessoa não quer ser auxiliada. Por isso Jesus diz: auxilia-te e o céu te ajudará. Nós temos que nos ajudar para depois esperar que o céu, ou seja, os mensageiros do amor, possam nos auxiliar. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois? Generoso emissário de Deus? Então aqui agora nós vamos começar a perceber que já muda a fisionomia, já muda a sua condição espiritual, ele já não está mais naquele processo
de alucinação, de ver aqueles monstros que apenas dizia que ele era suicida. Ele já percebe que aquele bom velhinho é um espírito bom, que estava ali para lhe ajudar. Então essa pergunta ela é muito interessante quando ele pergunta: quem sois, generoso emissário de Deus? Ele já começa a perceber que ele pediu a Deus e Deus não o desamparou. O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Então é interessante, eu conversava aqui com o nosso querido André Luiz, quando nós terminamos o projeto do livro Entre a Terra e o Céu, foi ali que nós fomos descobrir que esse Clarencio, que é o mesmo personagem que dirige aquela obra no sentido das orientações, é o mesmo desse Clarencio que está aqui socorrendo André Luiz. E uma coisa que me chamou a atenção, que até hoje ninguém havia, de uma certa forma mais clara, quem seria Clarencio. E nós vamos ver apenas nesse livro que Clarencio também foi médico. Então, é muito interessante tudo isso, né? Ele também está diante de um médico ali, socorrendo ele. Por isso que é interessante que esse projeto que nós estamos fazendo, de novamente regravar, porque tem muitas informações que foi nos enriquecendo ao longo de todos esses estudos que nós estamos fazendo da obra de André Luiz. Então agora ele começa a saber quem é o amigo que vai lhe ajudar. Clarencio, um ministro de nosso lar que veio pessoalmente socorrer esse irmão. Daqui a pouco você vai entender por que foi Clarencio. Poderia ter vindo uma equipe comum, mas por que Clarencio, que é um dos ministros de nosso lar, fez questão de vir socorrer André Luiz? Nós vamos ver isso ao longo da obra. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Aqui é um outro ponto importante. Ele precisava apaziguar os seus pensamentos, acalmar, para que eles pudessem tirar ele daquela região. Senão eles não conseguiriam. Então ele tinha que mudar o seu padrão vibratório, e é aqui que André Luiz começa a perceber a importância do bom pensamento. Acalma-te para que nós possamos te socorrer. Isso é uma informação preciosa também. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Então aqui agora já vai começar o socorro. André Luiz já começa a ter um pensamento positivo. Clarencio percebeu que ele já estava saindo daquela faixa negativa, chamou 2 companheiros que havia o acompanhado, e eles então agora vão começar o auxílio de remoção, tirando André Luiz daquela região para o levar ao hospital na cidade de nosso lar. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos, os cooperadores, a transportarem-me generosamente. Então eles estenderam um lençol, André Luiz deitou nesse lençol como se fosse uma maca, cada um pegou de um lado. Vamos relembrar que ele mesmo descreve que havia emagrecido muito também, não é? Aqui ele já não está mais com o corpo físico, ele está com o corpo perispiritual, que logicamente é muito mais leve do que o corpo físico. Então esses 2 irmãos iriam fazer a remoção dele até a cidade de nosso lar. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Então aqui agora nós vemos uma outra preocupação de Clarencio, porque ali não poderia ter divagação. Ele sabia que André Luiz era muito questionador, não é? Porque Carlos Chagas foi um cientista, e é natural que o cientista indaga sobre tudo e sobre todos, não é? Então ali não cabia nenhuma pergunta. Ele só diz: muda o seu quadro vibratório, pense positivo, e disse aos irmãos: sem delonga, vamos para o hospital, que nós temos que sair dessa zona de sofrimento. Então assim se procedeu. O capítulo 2 está chegando ao seu término.
uma coisa importante que nós mencionamos é que nós colocamos como padrão aproximadamente 45 minutos. Pode ser que tenha programas que dê alguns minutinhos a menos e possa ser que tenha programas que passe alguns minutos. Esse é um esclarecimento muito importante porque vai muito do assunto e dos comentários que aquilo surjam. Gostaríamos de fazer alguns pedidos em torno do próprio canal aqui da TV A Caminho da Luz. O seu like no vídeo e o seu comentário, não no chat, o seu comentário no vídeo, ele é muito importante para nós. Então eu gostaria muito de te pedir para que você possa comentar, deixar a sua mensagem, que ela é muito importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, habilite as notificações. Muitos têm nos acompanhado pelo Instagram e pelo Facebook. Vocês estão notando que o CEPAC está com uma atividade muito extensa no tocante à obra assistencial. E aqui no canal você pode ser um membro do canal e estar ajudando diretamente as nossas atividades. Você também pode entrar em contato comigo e com o nosso querido Sérgio pelo WhatsApp 19 997 782794 e pelo Telegram procurando por Divulgando Espiritismo. E o último convite que eu faço no vídeo de hoje é a respeito da loja virtual. Conheça os meus livros, os livros de outros autores, toda a renda é para as atividades do Centro Espírita. Perdão, Amor e Caridade. Loja acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje, o capítulo 2º, agradecendo a você pela sua audiência, agradecendo o seu coração generoso. Estamos encerrando esse capítulo pelo projeto Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Um beijo carinhoso no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.